Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o secretário municipal de saúde, João Hebran Neto. Doutor, a gente no bloco anterior falou bastante, né, do que é competência do Estado, né, falou do governo federal, mas claramente assim, como se divide isso? O que é responsabilidade, qual a parte da saúde é responsabilidade do governo federal, qual a parte é responsabilidade do Estado e qual a parte é responsabilidade do município? Em cada segmento na saúde você tem essa responsabilidade, mas só para você ter entendimento, se eu estou falando de alta complexidade, é governo federal e estadual, e de baixa complexidade é o governo municipal. Então, um atendimento, por exemplo, de uma unidade básica de saúde é a prefeitura. Um tratamento mais especializado, ele tem o Estado e o governo federal. É lógico que o governo federal cada vez mais está deixando os hospitais aos estados e os estados fazem esse atendimento. E cada vez mais o Estado está levando os seus hospitais a serem de alta complexidade e deixando o município fazer os hospitais de baixa e de média complexidade. Esse é o desenho. Mas, por exemplo, na vacinação eu tenho um tipo de ação, por exemplo, na assistência farmacêutica, ele não compra o remédio, ele determina aquilo que ele vai pagar, manda um valor financeiro populacional, que não é reajustado há muito tempo. A gente tem a população de Taubaté hoje, para cálculo, de 280 mil habitantes, sendo que a gente está quase a 310 mil habitantes, um pouco menos do que isso. E cabe, por exemplo, ao Estado regular e ao município fazer a compra e distribuição de medicamento. Então é muito difícil eu falar de uma maneira geral sobre isso, mas cada segmento, são 6 segmentos da saúde e cada um tem a sua particularidade em relação. Júlio? Hoje, eu acho que isso daí é atribuição da prefeitura. Foram entregues 832 apartamentos com expectativa de 2.000 moradores. Queria saber quais foram as adequações nas unidades de saúde próximas à Vista das Palmeiras para receber essa demanda. Como que a prefeitura faz esse planejamento conforme a cidade cresce e as adequações ou inauguração de nova unidade de saúde? Isso nos aconteceu ali no Continental, onde nós tivemos a criação, na verdade, nós construímos uma unidade nova que é o SF do Continental. Em relação ao nosso Pinheirinho, ao Piratininga, que é próximo, né, dessa nova unidade de moradia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com uma planta, então está na parte de ampliação daquela unidade de saúde. Nós vamos fazer mais 3 salas, banheiro, para condicionar, na verdade, as pessoas que vão morar nesse condomínio. Nesse momento não foi possível fazer essa obra de uma maneira mais rápida, porque isso tem um processo licitatório, depende de outras secretarias. Então, de maneira geral, nós temos que tentar ofertar a saúde dessas pessoas. Lembrar, isso é muito importante, elas moravam em algum lugar de Taubaté, já eram atendidos em algum lugar de Taubaté e de repente elas se concentram numa região. Nós fizemos a abertura, isso no período noturno, porque o aeroporto ele abre de manhã, à tarde e de noite. Colocamos um médico clínico, colocamos um médico pediatra, um médico ginecologista que vai atender especificamente a essa população. Até essa reforma e essa ampliação lá do nosso Piratininga estar pronto e podemos também montar uma terceira equipe de SF exclusivo para esse condomínio. João, sobre o atendimento humanizado, você como médico deve saber da importância de tratar um paciente como ele é e não apenas a doença, né? Se adequar às pessoas que são mais simples, que não têm muita instrução. Você acredita que é feito esse trabalho aqui ou os médicos têm uma outra postura? Olha, eu acredito que isso é um trabalho muito árduo, tanto que se você for verificar no Ministério da Saúde a maior reclamação do povo brasileiro, ele se diz o quê? Assuntos que no final é a humanização do atendimento. Então existem vários modelos, existem vários cursos, programas para com que nós consigamos o quê? A humanização no sistema de saúde. Então não é de Taubaté.
A humanização significa você atender bem, acolher a pessoa, a poder, na verdade, dar a resolutibilidade que ela deseja ou que o sistema permite. Isso é um trabalho muito difícil porque mexe com pessoas. Então nós temos que fazer um bom trabalho com o grupo de funcionários da prefeitura. A humanização é humanização para as pessoas, mas nós temos que humanizar também a parte interna do nosso sistema. Temos que fazer que os fluxos e as orientações sejam adequados para a gente poder ter mais tarde a humanização. Eu acho que é um grande desafio. Eu acredito que a gente vai poder estar, daqui a 10 anos, conversando sobre a humanização do nosso sistema e ainda vai estar colocado no primeiro colocado lá no Ministério da Saúde da maior reclamação do povo brasileiro. A reclamação é basicamente na questão do atendimento, né? O que o senhor acredita que possa ser também uma outra causa desse atendimento não ser tão satisfatório? É questão de não ter um reconhecimento financeiro, um salário correspondente ao anseio daquele profissional? O senhor acha que pode ser uma questão de falta de vocação para aquilo que as pessoas estão fazendo? Porque eu já ouvi falar de alguns casos, por exemplo, que vou fazer, não generalizando, lógico, mas vou fazer, por exemplo, técnico em enfermagem, porque é o que eu tenho aqui na minha possibilidade, mas a pessoa acaba não tendo vocação para isso. Isso é um agravante para esse quesito de atendimento? Eu acredito. Quando você está trabalhando com saúde, a pessoa tem que estar, na verdade, com espírito para o bem comum. Não existe outra palavra melhor. Quando você tem o atendimento, e o mais importante, é a quem também tem o primeiro contato numa unidade de saúde. Nós tivemos a possibilidade, estamos nesse trabalho, no projeto Seja Bem-vindo, onde nós fizemos um processo licitatório e tem uma empresa que faz a parte não somente da recepção, mas a parte de atendimento do povo, né, taubatiano, nas unidades de saúde, na policlínica. Isso veio a facilitar e a diminuir um pouco, na verdade, as reclamações referentes ao nosso atendimento. Então, já colocamos um projeto, estamos realizando esse projeto, mas não é somente mudando as pessoas, o treinamento precisa ser feito. Quando a gente tem uma empresa é muito mais fácil você cobrar da empresa, muitas vezes a cobrar de maneira efetiva para que a empresa nos dê resultado. Então isso já foi vencido. Agora, é muito difícil porque uma pessoa chega aflita a uma unidade de saúde e ela não quer somente um atendimento, ela quer que seja resolvido. E aí, muitas vezes, essa pessoa, não é porque ela é incapaz, mas ela não tem, na verdade, a possibilidade de fazer algo mais. Então, a complexidade da saúde, eu acredito, seja um grande fator também para com que a gente sempre fique na tecla da humanização e não consegue, muitas vezes, finalizá-la como algo que precisa ser feito. A humanização, ela é no dia a dia, né? Ela é no dia a dia. Eu sempre lembro, e quando eu converso com os meus filhos, assim... Eu estou hoje andando de carro, poucas pessoas param o carro para alguém passar numa faixa. E quando você está saindo da tua casa e precisa que alguém pare o carro para você sair, você fica lá, você até muitas vezes se cansa porque ninguém para você fazer essa saída. Então, é uma questão, muitas vezes, da própria educação, do dia a dia, e esse é um trabalho que vem desde da escola, né? E no dia a dia em casa também, fazer com que a cidadania seja falada e principalmente preservada para os seus filhos. Obrigado. João, uma das grandes reclamações de Taubaté, da área da saúde, é em relação aos medicamentos, que falta, não sabe quando volta e quando vai voltar a ser distribuído. Qual que é a medida que vocês estão planejando para reverter essa situação? Olha, o medicamento é algo muito difícil de se resolver na totalidade. Em 2013, nós tínhamos um sistema de compras, nós mudamos esse sistema de compras em 2014 por meio de ata de registro de preço. É um modelo que o Ministério da Saúde fala, olha, faça dessa forma porque é o melhor. Você faz, na verdade, um processo licitatório, você fala que quer comprar 1.000 e dependendo da sua necessidade, você vai fazendo os filhotes para poder ter isso na sua reserva. E o grande desconforto, ele é anual, então você depois de um ano você tem que fazer de novo.
Em relação a medicamentos, nós temos aí, não somente medicamentos e insumos, uma infinidade de produtos. E cada produto é como se fosse comprar com uma licitação. Então a gente faz, muitas vezes aquele produto não deu certo, o outro não deu certo, existe muitas vezes um valor que a gente precisa comprar por aquele valor, nenhuma empresa se interessa porque no mercado aquilo está muito maior e muitas vezes você tem falta. Muitas vezes você tem falta também porque a empresa não entregou. Quer trocar o medicamento, quer um medicamento diferente, você não permite, aí você passa por uma questão jurídica onde você tem que envolver procuradores, ter essas respostas e não é do dia para outro. Então, pontualmente, sempre temos alguns problemas com o medicamento. Média, muitas vezes aumenta o consumo daquele medicamento, ou muitas vezes até aquele medicamento deixa de ser utilizado, como nós temos vários exemplos que acabam, por uma questão até de modismo da sua utilização, acabam diminuindo. Então, são medicamentos pontuais. Eu sempre também comento que numa infinidade de relação, nós temos aí, muitas vezes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos que estão em falta, ou a empresa não entregou. E isso acaba levando a um grande desconforto à população. O que a gente precisa é, de certa maneira, fazer um sistema mais forte de compra e distribuição. Agora, nós saímos do papel, onde você chegava numa unidade de saúde e pegava o teu medicamento e ela anotava num caderninho, hoje está tudo informatizado. Então, você chega numa unidade de saúde, o sistema está lá, você está informatizado, você dá baixa e logo depois, na hora do caminhão passar naquela unidade, ele já sabe o que foi entregue e já sabe o que entregou para cada pessoa. Se você, por exemplo, pegou um medicamento na rede pública há 3 meses e você me der seu cartão SIM, eu consigo verificar quando você pegou, quantas vezes você passou no médico, quantos médicos você veio, quais são os exames que você fez na nossa rede. Isso em 2003 não existia, era tudo papel. Agora, o que eu posso te dizer é que essa dificuldade hoje dessas faltas pontuais está muito relacionado ao processo licitatório que nós temos. Agora, é lei, eu tenho a obrigação de cumprir. Né? Tenho a obrigação de cumprir, eu não posso burlar, eu não posso chegar e comprar diretamente um remédio sem ter passado. Ninguém quer vender aquele remédio para a prefeitura. Aí eu posso comprar direto? Não. Tem que fazer uma nova licitação com a mesma modalidade. Aí não veio ninguém. A partir desse momento, eu faço um outro processo para poder fazer uma compra direto. E isso, muitas vezes, as pessoas não esperam. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de saúde, se a gente pensar isso dentro de um hospital que seja municipal administrado pela própria prefeitura, vai virar um caos. Por isso que existem organizações sociais e se pensou lá, porque ela faz a gestão completa e ela tem a possibilidade de chegar, eu não consegui comprar aqui nesse meu fornecedor, eu ligo para outro fornecedor e ele faz o abastecimento desse remédio. É uma situação diferente. E, infelizmente, né, hoje, você pensar numa empresa para Taubaté nessas condições é algo até um pouco temerário. E nesse contexto, queria que o senhor explicasse a situação de Taubaté. Se não me engano, Taubaté já passou por um problema assim, quando o cidadão não encontra esse medicamento e aciona a justiça. Por outro lado, já teve até alguns escândalos, inclusive de laboratório, que já tinha advogado para o cidadão entrar na justiça e obrigar o poder público a comprar determinado tipo de medicamento. Taubaté sofre com esse problema, judicialização da saúde? Eu tenho a felicidade de dizer que em 2013 e 2014 nós fizemos uma comissão de farmácia no município de Taubaté. Então nós reunimos médicos, farmacêuticos, uma equipe da área da saúde e elaboramos aquilo que o município ia ofertar à população de Taubaté. Então pegamos todos os medicamentos que o governo federal de certa maneira, aporta financeiramente para o município e a gente tem que comprar, e colocamos mais 102 medicamentos que a gente já fazia a entrega. E a partir do momento daquele que é o nosso Rename, né, o Remume, o Rename é do governo federal, o Remume é municipal. A partir do Remume, da lista do Remume, que está inclusive no site da prefeitura, se abrir lá Secretaria de Saúde, né, no site oficial, você coloca a listagem. Você consegue, a partir daquele momento, falar, olha, eu estou
disponibilizando isso. Isso cabe à Prefeitura Municipal de Taubaté. E aí nós fizemos um trabalho levando para todo o Poder Judiciário, inclusive da Defensoria Pública, outros órgãos, dizendo, olha, isso daqui eu estou me comprometendo. Então, isso se eu não tiver, me penalize. Pode ir lá, eu vou ter a obrigação. Muitas vezes eu vou dizer, olha, não consegui comprar, eu não consegui, fiz 2 ou 3 licitações, 2 e não consegui, estou fazendo de uma compra direta. Mas era aquilo que a gente desejava fazer. E a partir disso, então, o poder público entendeu que outros medicamentos, principalmente os medicamentos de alta complexidade, de alto custo, eram detonação do Estado. Isso, então, faz com que a gente tenha muito pouco, né, solicitação judicial para comprar algum medicamento. Temos muitas vezes de cadeira de roda, muitas vezes de macas, são algo específicos, mas medicamento são aqueles que a gente, de certa maneira, demonstrou ao Poder Judiciário a nossa intenção, a nossa transparência para poder fazer um bom atendimento. E aí até digo para você o seguinte, hoje, se for ver em relação a Taubaté, Taubaté é a cidade que mais distribui medicamento à população. E no trimestre passado, no quadrimestre passado, batemos todos os recordes de distribuição de medicamentos. Isso faz com que a gente tenha uma certeza. Falta pontual, falta por algum problema em relação à licitação, mas sem dúvida nenhuma nós estamos fazendo uma distribuição muito maior do que outras cidades da região. As faltas, elas são confundidas, porque a falta realmente que existe de uma unidade de entrega de remédio aqui da nossa cidade que pertence ao Estado, mas todos vão lá e depois vão à nossa ouvidoria achando que é do município fazer essa entrega. Então vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Conexão Popular falando sobre saúde.